Olá a todos, eu sou a Marlene. Estamos aqui para falar sobre segurança, certo, papai? Certo. Bem, vamos começar falando sobre o que está escondido atrás dessa porta. Um dos lugares mais perigosos do mundo. Eu assustei você? Bem, se você é velho, tipo, mais de 30, você vai se lembrar de um filme onde a mocinha morreu em um banheiro como esse. Mas aquilo era só um filme. Mas na verdade, as pessoas se machucam no banheiro. Esse é o banheiro da nossa casa, que eu divido com meus pais, 3 irmãos e 2 irmãs. Ah, e Maurício, nosso cão. Às vezes ele gosta de beber água na privada. Todos já nos machucamos aqui em casa ou nas nossas atividades diárias. Até eu. Essa é minha história Safe Star. Conte sua história, Safe Star. Sua história, Safe Star. Conte sua história, Safe Star também. Uma noite eu resolvi fazer carne de porco para o jantar. Eu estava com pressa porque um dos meus programas favoritos estava quase começando a passar na TV. Então, quando eu estava colocando os pedaços de carne no óleo quente, na frigideira, eu meio que joguei eles direto, sem cuidar, porque eu realmente queria assistir esse programa. E um monte de óleo quente espirrou bem aqui e aqui. E é claro, eu entrei em pânico. Comecei a gritar e chorar, eu fiquei esfregando minha pele e ela começou a se soltar. Eu acabei com uma queimadura de 2º grau. Poderia ter sido pior, se tivesse atingido meus olhos, eu estaria cega agora. Nossa. Sim, até eu, uma aspirante atriz, já me machuquei. Uma candidata aspirante atriz. Não estou falando com você, Christian. E meu pai faz vídeos de segurança no trabalho. Diga oi, papai. Então decidimos usar nossa família como exemplo para manter você e sua família em segurança. Você não me pega, Maurício! Esse é meu irmão menor, Cameron. Não é bonitinho? Ei, me deixa em paz! Cuidado, Cameron. A casa é um dos lugares mais perigosos do mundo. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança, acontecem mais de 33 mil mortes e 8 milhões de acidentes incapacitantes em casas por ano. Compare isso a apenas 5 mil mortes e 3 milhões de acidentes incapacitantes em todos os locais de trabalho. Quem podia imaginar que a casa poderia ser mais perigosa do que todas as fábricas, minas, construções e locais de trabalho juntos? Eu sei que muitos de vocês, quando pensam em segurança, pensam em capacetes para andar de bicicleta ou proteger superfícies duras para que as crianças não batam a cabeça. Mas e quanto a prestar atenção? Por exemplo, você pode estar usando um capacete enquanto anda de bicicleta, mas não vai adiantar nada se você não estiver olhando para onde está indo. Como fazemos as pessoas prestarem atenção? Falando de pessoas que não prestam atenção, esse é o meu irmão Christian. Falando de mim pelas costas? Você sabe que eu nunca diria nada pelas costas. Tá bom. Está indo para o karatê? Não, Marlene, vou pro balé. Por que você não vai? Estou trabalhando. Está vendo a câmera? Você? Trabalhando? Eu estou sempre trabalhando por aqui. Na verdade, vou fazer o jantar hoje, frango Alfredo. Papai, você carregou os extintores de incêndio? Isso é uma boa notícia. Olha, a vovó vai me ajudar a cozinhar. Isso é uma excelente notícia. Tente ser cuidadoso essa noite. Eu vou escapar do jantar. Não, eu quero dizer pra você se cuidar no karatê. Ok, agora vamos falar sobre ele. Ele sofreu o acidente mais recente da família. Na verdade, deixa eu fazer um teste com você. Tem 3 garotos machucados. Primeiro, Christian, 16 anos, no karatê. Michel, 6 anos, esquiando em uma montanha rochosa. E o irmão de Michel, Taylor, com 7 anos, pegando um travesseiro para sua mãe. Lembre-se, todos os 3 garotos se machucaram. Mas quem sofreu o machucado mais sério? Taylor pegando o travesseiro. Michel esquiando. Ou Christian lutando karatê.
Vou pegar um copo de limonada enquanto você pensa nisso. Cuidado, Cameron! Ninguém me escuta quando eu digo isso. De volta para o teste. Você escolheu um incidente com karatê? Karatê pode ser perigoso. Você errou. Quer tentar de novo? Esquiar perto de rochas. Pessoas já morreram nessa montanha. Olha essas rochas. O bom senso diria que essa é a escolha certa. Você errou de novo. Eu sei o que você está pensando. Pegando um travesseiro? Vamos ouvir as suas histórias. Conte sua história, Save Star. Sua história, Save Star. Conte sua história, Save Star também. Estávamos na aula de karatê e eu estava treinando um golpe com faixa preta, onde ele pega o braço do oponente e gira ele para que possa escapar. E então começamos com ele agarrando meu braço e continuamos em frente. E eu pensava, isso não é grande coisa, até que é divertido. Eu estava assustado no começo, mas nas primeiras 3 vezes que fizemos eu caí de maneira correta. Sabe, eu fui me acostumando com isso e então ele começou a brincar. E eu comecei a brincar com ele também. Eu não estava muito concentrado e na última vez que fizemos ele me girou e eu caí de costas. De um jeito estranho. E então, de repente, as minhas costas estalaram. E eu senti uma dor aguda aqui, até a minha espinha. Doeu muito. Na verdade, não foi um ferimento. Apenas dolorido. Mas poderia ter sido pior. Eu poderia ter caído de cabeça e quebrado meu pescoço. Eu peguei no esqui, estava deslizando no gelo, eu desequilibrei e caí de bunda. De bunda? É, E em que eu estava pensando antes disso acontecer? eu não sei. É muito estranho como isso aconteceu. Bem, minha mãe me pediu um favor e eu fiz. Eu peguei o travesseiro e segurei na cama. Mas na verdade, eu segurei no travesseiro. O travesseiro parecia igual à cama. Eu segurei no travesseiro, pensando que era a cama. Eu caí de costas, quebrei meu braço e foi isso. Quebrei meu braço. Então, embora Christian e Michelle estivessem em uma situação possivelmente mais perigosa, foi o Taylor pegando um travesseiro que quebrou o seu braço. Cameron, tenha cuidado! Todos os 3 meninos caíram. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança, as quedas são as principais causas de mortes em público e quedas tiram a vida de cerca de 8 milhões de pessoas em casa no período de 1 ano. Isso significa que mais pessoas morrem acidentalmente caindo em casa do que sofrem fatalidades em todos os locais de trabalho juntos. Então, como você evita que as pessoas caiam? Bem, aqui está a ironia da coisa. Taylor e Michelle são filhos de Larry Wilson. Larry é um consultor de segurança que ensina os adultos sobre os ferimentos no trabalho. E essa é minha irmã Jasmine. Ela teve a oportunidade de entrevistar Larry recentemente. Ela quer ser uma repórter. Jazz, você está aí? Espera aí. Eu acabei de ouvir você dizer que eu quero ser uma repórter. Não, eu disse que ela vai ser uma repórter. Ah, bom, assim está melhor. Estou aqui ao vivo do Silver Lake Park em meu bairro, que parece inofensivo agora. Mas crianças no mundo inteiro já se feriram em brinquedos como esse. Eu sentei e conversei com Larry Wilson sobre por que as crianças se ferem. Se o assunto é segurança, Larry é o cara. Pergunte ao Larry. Vá em frente.
entendo como uma criança que está só pegando um travesseiro pode sofrer um ferimento pior. Bem, se eu te dissesse entre essas 3 crianças, em qual delas você estaria prestando menos atenção? Ou sequer pensando que ela poderia se machucar? A do travesseiro, porque ela só está pegando o travesseiro. Nada ia acontecer. Isto, certo. E quando ele agarra o travesseiro e cai de costas, isso é totalmente inesperado, certo? Ele não pensou nisso de jeito nenhum. Aquele ângulo, aquela força, foi tão inesperado que quebrou seu braço. Bom, eu entendo agora, pois se eu estivesse esquiando em uma montanha rochosa ou, sei lá, eu sei que eu seria muito cautelosa com tudo. Mesmo no karatê ou em qualquer esporte, eu tomaria muito cuidado com coisas que eu normalmente não faço. Certo, e diga pra mim, você vai prestar mais atenção, não é mesmo? Então é que as pessoas têm uma ideia errada de que as pessoas se ferem quando estão fazendo coisas perigosas. E não me entenda mal, as pessoas se ferem fazendo coisas perigosas. Aquele garoto Mitchell esquiando, quando ele estava esquiando em uma parte realmente inclinada, ele não caiu. Mas ele caiu quando estava em uma pista intermediária, certo? Ele estava prestando atenção na pista mais inclinada, mas não estava prestando atenção na outra. Eu não sei se você viu quando ele se virou para olhar para o outro garoto, que era seu irmão. Eu acho que ele estava gritando para o seu irmão algo do tipo, sai da minha frente, ou algo parecido. Mas e se não for culpa sua? Sim, você pode definitivamente se ferir se alguém dormir ao volante e atravessar a pista bem na sua frente. Não há nada que você possa fazer a respeito, mas isso é bem raro. Peraí, posso pegar a sua caneta emprestada por um segundo? Ok, então aqui está você, certo? Esta primeira área é onde você faz alguma coisa inesperada e se fere, certo? E então, essa próxima área aqui é onde outra pessoa faz alguma coisa inesperada, que fere você. E você pode ver essa terceira área aqui. E aqui é onde o equipamento faz alguma coisa inesperada que fere você. E você ainda pode mencionar coisas como, você sabe, raios e ondas gigantes e furacões, onde a natureza ou atos divinos fazem alguma coisa que fere você, certo? Essa área aqui, ela representa mais de 99% dos acidentes. Todo o resto disso representa menos de 1%. Uau! Todo mundo já se feriu, digo. Você soma todos os pequenos ferimentos que eles sofreram quando eram crianças, todos os pequenos cortes, contusões, batidas e arranhões. Todos nós já nos ferimos milhares e milhares de vezes. Pense em todas as vezes que você bateu o dedão, bateu a canela, cortou sua mão, espremeu o dedo, bateu a cabeça em um armário aberto. Quero dizer, todos aqueles pequenos ferimentos que doem não aconteceram por causa de outra pessoa, nem por causa do equipamento ou do ambiente. Foi por minha causa. Foi você, fomos nós, Certo. bem, foi todo mundo. Quero dizer, tenho certeza que você já se feriu aqui e ali, em algum lugar, em algum momento. Algum ferimento grave? Bem, uma vez eu quase levei pontos na perna, porque eu estava na casa das minhas amigas e queria mostrar a elas uma coisa em uma revista. Eu estava descendo a escada correndo, então eu tropecei e caí. Eu cortei meu joelho na grade da escada e o corte foi bem fundo. Elas estavam quase me levando para levar pontos, mas não foi preciso. Elas usaram um tipo de curativo novo. Um tipo de adesivo ou coisa parecida, tá certo? Se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, como se você tivesse caído de maneira diferente, ou seja, o que for, alguma chance de você ter batido a cabeça? Sim, porque não é carpete onde a escada termina, é madeira, então eu poderia ter tropeçado e acertado minha cabeça ou algo assim. A melhor maneira de aprender sobre sua própria segurança pessoal é contar sua própria história de como você se machucou. Primeiro, o que você estava fazendo. Segundo, o que deu errado. Terceiro, descreva o ferimento. E quarto, diga como poderia ter sido pior. Marlene, de volta a você. Hey Jess, a propósito, vou cozinhar essa noite. Frango Alfredo, que tal? Não recebi a última transmissão. Alô, alô? Terminou, papai? Graças a Deus, Marlene cozinhando. Isso que é falta de segurança. O que você disse, Jasmine? Papai, eu achei que tínhamos terminado. Tenho que fazer mais perguntas ao Larry. Aqui é a Jasmine encerrando. Obrigada, Jasmine. Essa é minha mãe e Maurice. Fale. Ei, olá. Não, mãe. Maurice, fale.
Marlene, por que você fica com todas as falas boas? E por que você me dá biscoito de cachorros baratos? Eles me dão gases. Quem escreveu esse roteiro? O papai. Você escreveu? É, posso imaginar. Mas todos os acidentes são reais. Marlene, você tinha que beber toda a limonada? Mamãe, não é só fala ainda. Ainda há limonada na jarra. Ah, certo. Eu achei que você ia para a casa de sua avó para fazer o jantar. Eu vou, mas primeiro vou com o TJ pegar Ashley para conversar sobre segurança no trabalho. Ah, boa ideia. E eu achei que enquanto esperamos o TJ chegar, você podia contar sua história. Qual delas? Quando você se feriu com o Maurício. Qual vez? Escolha uma. Conte sua história, Save Star. Sua história, Save Star. Conte sua história, Save Star também. Uma manhã eu precisava levar as crianças para a escola e chegar ao trabalho a tempo e então, para economizar algumas viagens até o carro, coloquei todas as minhas bolsas nos 2 ombros, os livros, o meu laptop, e as coisas estavam meio pesadas. Eu estava segurando a coleira do Maurício e quando eu me afastei para fechar a porta, o Maurício saiu, eu perdi o equilíbrio quando a coleira deu um solavanco, porque eu tinha todas as bolsas nos ombros e a coleira me puxou. E ele é bem forte, a coleira me puxou, perdi o equilíbrio, torci o tornozelo, caí e bati minha cabeça no concreto. Eu fiquei bastante machucada, poderia ter sido pior. Ao bater minha cabeça no concreto, eu poderia ter batido forte bastante e sofrido uma contusão, ou poderia ter quebrado meu pé ou minha perna da maneira que eu bati no chão. Cameron, vem aqui. Leve o Maurício para dar uma volta. Agora é a sua vez. Pense em uma história em que você se feriu. Lembre-se de usar os 4 componentes. 1. O que você estava fazendo. 2. O que deu errado. 3. Como foi o ferimento. E 4. Como poderia ter sido pior. Você deve ter uma história em que saiu machucado. Talvez não estivesse tão seguro. Talvez não estivesse tão ligado. Você deve ter quebrado o braço quando caiu a tropeçar. Agora tem um belo inchaço e uma história para contar. Qual é a sua história, Save Star? Sua história, Save Star. Qual é a sua história, Save Star, meu bem? Conte sua história, Save Star. Sua história, Save Star. Conte sua história, Save Star também. Junte-se a nós no próximo vídeo, onde você verá como meu irmão TJ lida com o meu feedback Save Start. Você falando comigo é o que deixa minha mente longe da tarefa, Marlene. Veja como a amiga da minha irmã Ashley, Kate, se machuca durante nossa gravação de Save Start. Sangue de verdade e tudo mais. Te vejo lá. Você deve ter uma história em que saiu machucado. Talvez não estivesse tão seguro. Talvez não estivesse tão ligado. Você deve ter quebrado o braço quando caiu a tropeçar. Agora tem um belo inchaço e uma história para contar. Qual é a sua história, Save Star? Sua história, Save Star. Qual é a sua história, Save Star, meu bem? Conte sua história, Save Star. Sua história, Save Star. Conte sua história, Save Star também. Ei, Marlene. Marlene, você está aí? Onde ela foi? Ah, bem. Larry diz que é, na verdade, 4 erros que podem fazer você se ferir. Olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, linha de fogo, equilíbrio, tração e firmeza. Vamos ver o que Larry tem a dizer sobre isso. Larry é o cara. Pergunte ao Larry. Vá em frente. Larry é o cara. O que é Safe Start? Safe Start é o que chamamos de Programa Avançado de Conscientização da Segurança, ou Programa de Conscientização da Situação. Mas, basicamente, são esses 4 erros aqui. Olhos
longe da tarefa, mente longe da tarefa, se mover ou estar na linha de fogo, ou de alguma forma perder seu equilíbrio, tração ou firmeza. Esses 4 erros estão envolvidos em cerca de 99% dos acidentes graves. Qual é uma boa maneira de explicar como seus olhos estão na tarefa? Prestar atenção no que você está fazendo ou prestar atenção em onde estão suas mãos. Não ficar olhando para a escada enquanto a desce correndo é um exemplo de olhos longe da tarefa. O que é mente longe da tarefa? Mente longe da tarefa é quando você não está pensando no que está fazendo. E linha do fogo é literalmente linha do fogo ou... Se você estiver no exército ou coisa parecida, tipo, é daí que vem o tiroteio, linha de fogo. O que significa é que você está no caminho da energia perigosa. Digamos, por exemplo, que você vai abrir a porta. Você sabe que não deve ficar na frente dela porque ela vai acertar você. Sim. Pontos de esmagamento, como colocar seu dedo na porta do carro, acertar sua mão com um martelo. Suas mãos estariam na linha de fogo. Equilíbrio, tração, firmeza, obviamente cair da escada, cair do trepa-trepa, coisas assim. Se você estava vendo o Safe Start aqui, eu acho, descendo a escada correndo, se você tropeçou e caiu, obviamente perdendo seu equilíbrio, tração ou firmeza, certo? Você perdeu seu equilíbrio, tração ou firmeza. Não sei se você se lembra. Você lembra do que você estava fazendo? Você estava olhando para a escada? Bem, eu estava só olhando o catálogo e a revista. Eu não estava, na verdade, prestando atenção. Eu, conheci a escada de cor e salteado, mas aparentemente eu provavelmente fiquei entretida na revista e provavelmente perdi meu equilíbrio. Você estava, na verdade, olhando a revista quando estava correndo, certo? Bem, então você não estava com os olhos na tarefa, ok? E você estava pensando em descer a escada correndo? Não, eu estava apenas correndo e nem percebi. E sabe o que mais? Quanto mais erros você fizer, maior a probabilidade de você se ferir. Então lembre-se, os 4 erros são olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, linha de fogo, equilíbrio, tração e firmeza. É com você, Marlene. Marlene, você está aí? Tô aqui. Aí está o TJ. Então, em vez de dizer às pessoas para tomar cuidado, deveríamos lembrá-las de um dos 4 erros. Olhos no caminho, Marlene. Muito bem, mãe. Não, Marlene, olhos no caminho. Oh, te amo, mãe. Parece que tudo que se tem a fazer é manter os olhos na tarefa, a mente na tarefa, ficar fora da linha de fogo e não perder o equilíbrio, tração ou firmeza. Mas tem mais. Ok. Acidentes com automóveis é a principal causa de mortes de pessoas entre 1 e 33 anos. Vamos. Ei, TJ. Qual é a mina? Cuidado, estamos fazendo um vídeo de segurança. Tá, vamos vazar. Você disse vazar? Fale português, por favor. Ok, certo. Vazar vem do verbo vazar, que significa vamos embora, tudo bem? Por exemplo, vamos vazar pra festa da Sheila e do Fred. Você não acha que deveria baixar o volume para se concentrar em dirigir com segurança? Se dirigir com música alta, você pode não estar com a mente na tarefa. Agora você tem problema dobrado. Sua mente não está na tarefa de dirigir e seus olhos não estão na estrada. Nhê. Você falando comigo é que tá deixando minha mente longe da tarefa, Marlene. TJ fala sério em relação à segurança. Na verdade, ele teve um quase acidente na noite da formatura. Veja isso. Meu bem, conte sua história, Safe Start. Sua história, Safe Start. Conte sua história, Safe Start também. Minha história Safe Start aconteceu na noite de formatura. E eu sei o que todos vocês estão pensando. Formatura é festa, bebedeira, mas na verdade não. Minha escola teve uma festa chamada Projeto de Formatura, que era sem drogas e sem álcool, mas ia até às 6 da manhã. A volta para casa dirigindo foi meio longa. E eu acho que não percebi o perigo que eu estava correndo. Eu cheguei em casa e estacionei o carro como faço normalmente, mas quando eu saí na manhã seguinte para voltar para o carro, notei algo estranho. Eu havia estacionado a quase 2 metros do meio-fio. A situação poderia ter sido bem pior. Se minha mente estava tão fora da tarefa para parar tão longe do meio-fio, eu poderia ter tido um acidente, podia ter batido no carro de alguém ou até me machucado.
Então, TJ, a mamãe e o papai falaram pra você manter a mente na tarefa quando estivesse cansado? Não, na verdade eles só me disseram pra ter cuidado. Tenha cuidado. Jazz, o que o Larry tem a dizer sobre isso? Bem, quantas vezes a mamãe e o papai nos disseram para termos cuidado? Eu perdi a conta. Funcionou? Obviamente não. Bem, todos os pais dizem para ter cuidado, mas falta de cuidado não é razão para os erros ocorrerem. O que é então? Bem, quando você comete um erro, você está em um dos 4 estados. Ou está com pressa, frustrado, cansado ou complacente. Vamos perguntar ao Larry. Pergunte ao Larry. Se você olhar na parte superior do cartão, existem 4 estados aqui: pressa, frustração, cansaço e complacência. E que fazem as pessoas cometerem erros. Você cometeu erros antes quando estava com pressa, esqueceu seu lanche, coisa assim, certo? Por que eles cometem erros? Porque estavam em um desses 4 estados. Então, se você puder ensiná-los a reconhecer quando estão em um dos 4 estados antes de cometerem um dos erros, você deu a eles algo que podem fazer que funciona. São somente 4 estados em que você tem que pensar. Sim, bem, se as pessoas estão com pressa, elas estão preocupadas em chegar em algum lugar, em pensar nos erros que cometem ou como podem se machucar ou algo assim. Certo. Você está preocupada em estar atrasada para a escola, não é? Então você pode necessariamente não olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua ou olhar para a calçada para ver se é irregular, se há algo escorregadio no qual você possa cair, esse tipo de coisa. Seria legal dizer somente não corra, mas correr é parte da vida, certo? É como quando você está bravo e não pode automaticamente parar de estar bravo. Exatamente, mas você pode evitar de se machucar mesmo estando brava, certo? E quando você estiver cansada, você acha que pode parar de ficar cansada pelo resto da vida? Ah, não. Seria legal, mas vai acontecer aqui e ali quando você não dorme bem, ou seja o que for, certo? Então, aqueles são os primeiros 3 estágios e você pode reconhecer quando você está em um desses 3 estados. Complacência é muito mais difícil de reconhecer. As pessoas geralmente não se machucam quando estão com medo de se machucar porque estão prestando atenção. Agora, se você bater ou arranhar em alguma coisa, ao invés de dizer droga, tenho que ter mais cuidado ou coisa assim, o que você quer fazer é pensar se foi um desses 3 primeiros estados que eu não reconheci rápido o suficiente e desencadeou, então eu cometi um daqueles 4 erros. Ou é mais, um hábito que precisa ser mais trabalhado. Quando você me perguntou antes sobre o que é o Safe Start, eu estava falando desses 4 erros. Bem, se você pensar em você quando caiu da escada, você estava correndo? Sim, eu estava correndo. Certo, ok. E em termos de complacência, aqui você não estava com medo, certo? De descer correndo a escada. Você já tinha Sim, feito isso muitas antes? vezes. Outras vezes? Meus olhos não estavam na tarefa porque eu estava olhando uma revista ao invés de ir para a escada, embora eu geralmente olhe para a escada quando estou descendo. Certo. Minha mente não estava na tarefa porque eu estava concentrada na revista e não no que poderia acontecer comigo. A linha de fogo era o canto do corrimão onde eu cortei minha perna. Certo. E eu perdi meu equilíbrio na escada e tudo mais. Excelente. Sim, excelente. Eu acho que você está entendendo. Quando o óleo voou para cima de mim, isso era a linha de fogo. E o estado era a pressa. O erro foi em mente longe da tarefa e o estado era a complacência. Os olhos não estavam bem na tarefa. Estavam na tarefa, mas não muito bem. Acho que fui complacente. Não achei que podia me machucar. Porque eu não achava que eu podia, cair da minha cama. Então, os 4 estados: pressa, frustração, cansaço e complacência levam aos 4 erros. Com você. Ei, Jazz, e essa música de noticiário? Eu sou uma repórter. Ah, certo. Você sabe, repórteres fazem noticiários. Bom, me desculpe. Está desculpada. Aqui é a Jasmine, direto do Silver Lake Park. É com você. Estamos aqui no zoológico e minha irmã trabalha na horticultura. Vamos ver o que ela faz? Ashley faz algumas coisas iguais às que você faz no seu jardim. Como ela pode se machucar?
Interrompemos esse programa para trazer essa notícia urgente. Aqui é a Jasmine, na sala de imprensa do Safe Start. E acabamos de descobrir que a amiga e colega de trabalho da Ashley, a Kate, se machucou durante nossa gravação do Safe Start. Aqui está a sua história. Eu estava cortando os galhos e estava fazendo muito rápido e acidentalmente cortei meu dedo. Porque eu estava segurando ele. Então, acontece que a pressa da Kate levou a mente longe da tarefa e linha de fogo. Obrigada por cooperar, Kate. Voltamos ao nosso programa. Agora é a sua vez. Lembra da história que você contou da última vez? Bem, agora conte sua história e descubra os erros. Manter seus olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, linha de fogo ou equilíbrio, tração, firmeza. Então encontre os estados pressa, frustração, cansaço ou complacência. Boa sorte e até o próximo módulo, onde você verá minha vovó tentar aprender a terminologia do Safe Start. Oh, droga. Você vai ver Jasmine aprender uma valiosa lição do Safe Start quando ela acidentalmente derruba seu copo. Você acabou de se mover sem olhar. E tem mais, muito mais. Te vejo lá. Ei, Christian, esse é seu melhor lado. Cameron, como você saiu da jaula? Me deixe em paz, Marlene, não me incomode. Talvez você tenha um trabalho também. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança, houve mais de 4.900 mortes em locais de trabalho no último ano. A maioria delas teve a ver com pressa, frustração, cansaço ou complacência. Tá escutando isso, Jess? Sim. Em qualquer momento, podemos nos ver correndo, frustrados, cansados ou podemos ficar complacentes com o tempo. Então, como lidamos com isso? Larry me ensinou umas técnicas para evitar que eu me machuque. TREC, T-R-E-C. Técnicas de redução de erros críticos. Observe. Larry é o cara. Pergunte ao Larry. Vá em frente. Larry é o cara. Agora veja essas técnicas no verso do cartão. A primeira coisa, conscientização. A segunda, você vai analisar quase acidentes e pequenos erros e descobrir se foi um estado, pressa, frustração, cansaço ou um hábito que você faria automaticamente. Você vai observar esses estados em outras pessoas para ver os padrões de risco, de erro e, como já dissemos, você vai trabalhar para melhorar seus hábitos. A primeira técnica de redução de erro crítico é que você tem que aprender a se conscientizar nos estados, então você não comete o erro. E faça em tempo real e faça-o rápido o suficiente. O que eu digo aos adultos é meio caminho até o cruzamento. Quando você está olhando para o caminhão da transportadora a essa distância de você, já está um pouco tarde para, eu acho que eu deveria ter me conscientizado. Você sabe que vai estar morto em um segundo. Você tem que aprender a fazer isso rápido o suficiente para evitar o erro. A próxima vez que você estiver com pressa, sabe, tipo acordar tarde, o que você vai fazer? Vou manter meus olhos na tarefa, minha mente na tarefa. E se eu estiver com pressa, eu posso cair no chão, então eu vou tentar manter meu equilíbrio, tração e firmeza. Isso é tudo o que você tem que fazer quando estiver com pressa. É focar nisso e você não vai se machucar. É isso. Isso é o que é tão bom sobre essas coisas. Você não tem que fazer tudo em todo lugar porque existem tantas maneiras de você se machucar. Então falamos para você sobre a técnica de conscientização. Você está com pressa, você está cansado ou frustrada e ao invés de pensar sobre por que você está correndo ou o que vai acontecer se perder o ônibus da escola, você quer ficar pensando em não fazer um desses 4 erros, certo? Posso ver isso de Claro. novo? Então isso vai funcionar para esses 3 primeiros estados, se você estiver com pressa, frustrada ou cansada, porque você pode dizer quando você está correndo e quando você está frustrada e quando você está cansada. Menos para a complacência, se você estiver fazendo coisas que são normais. Você tem que ter certeza que o que você faz automaticamente é seguro. Tipo, você automaticamente olha para os 2 lados antes de atravessar a rua e provavelmente você faz isso, certo?
Se você pensar sobre coisas como seus hábitos, é muito mais fácil trabalhar em seus hábitos agora do que após você ficar mais velha, ou pior, após você ter sofrido algum tipo de acidente. Qual técnica de redução de erro crítico ou técnicas de redução de erro crítico você poderia usar para evitar que algo como isso aconteça com você novamente, hein? Bem, número 1, conscientizar no estado. Bem, o estado era a pressa. E Certo. quando eu estou com pressa, eu poderia parar e pensar sobre os 4 erros. Certo, certo. Bom para você. E me diga, se você pensar sobre aqueles erros, provavelmente vai evitar que você cometa um. Uhum. Sim. E número 2, analisar quase acidentes e pequenos erros. Eu deveria estar... Bem, você está analisando agora. Você está fazendo certo agora. Número 3, onde diz olhe os padrões dos outros, das outras pessoas e veja o que aumenta o risco do acidente. Eu vi pessoas cair da escada e tal, e elas ficaram bem machucadas. Certo. E sobre o hábito? Não é realmente um hábito para mim, porque eu geralmente olho para baixo quando estou na escada. E às vezes eu olho para cima para ver onde estou indo. De modo que não é realmente um hábito, mas quando estou com pressa é tipo um hábito, porque eu estou concentrado em outra coisa e não olhando para baixo. Bem, esse é o problema. O grande problema em estar com pressa é que você nem sempre faz o que normalmente faria, porque você está correndo. Então, olhar para a escada como você normalmente faz, olhar para baixo, você nem sempre faz isso quando está com pressa, certo? E você estava olhando a revista, você não tinha a mente na tarefa, nem os olhos na tarefa. Você estava concentrada na revista. Levando para o equilíbrio, tração, firmeza, linha de fogo, bum, você se machucou. Ok. Você está pegando o jeito bem rápido, isso é ótimo. A próxima vez que estiver com pressa, a técnica de redução de erro crítico que usarei é conscientizar na pressa. Isso me ajuda a ficar fora da linha de fogo, onde existem riscos. A técnica track que eu uso agora é lembrar do machucado que eu tive. E então eu posso me concentrar mais e não me machucar. Agora que tem 3 horas de viagem entre a minha casa e a faculdade, eu adotei uma nova técnica track de observar os outros. Se eu ver um cara perto de mim bocejando em seu carro, vou ficar longe dele e se eu começar a ficar cansado, eu faço uma pausa. A técnica de redução de erro crítico que eu uso é que eu analiso o quase acidente, eu parei depois daquele acidente e dei uma olhada nele, descobri que eu estava fazendo de errado e reconheci que eu precisava ter mais tempo para arrumar as minhas coisas e as crianças no carro pela manhã. E eu fiz então mais uma viagem e não corri entrando e saindo pela porta. Então, Marlene, depois que você descobrir os estados e erros que fizeram você se machucar, use o TRACK, técnicas de redução de erros críticos. 1. Conscientização do estado. 2. Olhe seus quase acidentes. 3. Olhe os outros que podem se machucar. E 4. Trabalhe nos seus próprios hábitos. É com você. Obrigada, Jazz. Estamos aqui na casa da vovó. Espero que possamos dar a ela algumas dicas de segurança. E talvez ela possa dar a você algumas dicas sobre cozinhar também. Apenas descarregue o carro, TJ. Jasmine, você tá ouvindo isso? Ah, eu concordo 100%. Achei que gostasse da minha comida. Bem, eu estava falando sobre dar umas dicas de segurança para a vovó, é isso? De qualquer maneira, como eu estava dizendo, estamos na casa da vovó. E sim, vovó também se machucou. Ela se machucou no carro, mas não dirigindo, enquanto entrava nele. Veja o que aconteceu com a vovó e veja se você consegue descobrir os erros. Sua história Save Star, pois sua história Save Star também. Oi, eu sou a vovó Judy e machuquei minha perna entrando no carro. Estava me aprontando para entrar no carro e estava tentando tirar alguma coisa da parte de trás do carro. Mas o banco não se movia e eu fiquei frustrada. E então me virei de tal forma, num jeito maluco, e machuquei minha perna. E tive que fazer uma cirurgia na minha perna porque, na verdade, eu tirei o fêmur do lugar. Eu sempre tento tirar isso da minha cabeça. Eu poderia ter caído e teria sido bem pior, porque eu estaria aqui fora sem ter como entrar em contato com ninguém e pedir ajuda. Não queria que tivesse acontecido, mas estou contente que aconteceu dessa maneira. Então, qual técnica de redução de erro crítico a vovó deveria usar? Você pensa nisso enquanto eu ligo para o meu agente. Alô? Sim, é Marlene. Marlene.
Não, Marlan. Marlene. Lembra? Marlene. Marlene. Alô? Alô? Devo ter discado o número errado. De volta para o machucado da vovó. Bem, ela poderia ter usado uma técnica track, mas a melhor é provavelmente lembrar que da próxima vez que ela ficar frustrada, ela deve pensar sobre esse acidente. Então pensar nos erros para não se machucar. Vamos entrar? Ei, vovó, estarei aí num segundo. Acidentes que resultam de quedas foram a principal causa de mortes acidentais em pessoas com mais de 65 anos. Como eu disse, podemos dar à vovó algumas dicas de segurança. Espero que ela possa dar a você algumas dicas de culinária. Que seja, Christian. Você e TJ precisam arranjar uma piada nova. Eu dei à vovó um cartão do Safe Start para ela aprender a terminologia nova. Vamos ver como ela está indo? Ei, vó, tem treinado aquela terminologia? Garota, eu tô acabada. O quê? A senhora está cansada? Tô terminando a parada aqui. Fala sério. Dicionário de gíria? Onde conseguiu isso? Com meu mano, TJ. TJ, devia saber. Tô mandando bem pra caramba. Não, eu estava falando da linguagem do Safe Start. Olhos na tarefa, mente na tarefa, linha de fogo e equilíbrio, tração e firmeza. Que saco, TJ tá aí com um caô pra cima de mim. Só pensei que a gente deveria estar concentrado em pressa, frustração, cansaço e complacência. Estou preocupada que a senhora possa estar num estado onde possa cometer um erro que pode lhe machucar. Garota, por que você tá me zoando, hein? Vovó, eu já mostrei a essas pessoas o que aconteceu comigo quando eu estava com pressa na cozinha, que me levou à linha de fogo e agora a senhora está com pressa. Está mantendo seus olhos longe da tarefa. Viu? Seu dedo estava na linha de fogo. Oh, droga. Pode, por favor, falar como uma avó? Foi mal. Vamos voltar a Jasmine para descobrir como podemos juntar tudo isso. Falou. Falou, vovó. Antes de continuarmos, eu gostaria de mostrar a você um clipe da minha entrevista com Larry, onde meus olhos não estavam na tarefa e eu derrubei meu copo. Pergunte ao Larry. Olhar antes de se mover é uma coisa realmente importante a fazer em termos. Então, você faz automaticamente primeiro. Quando você vê mais alguém fazendo alguma coisa que pode machucá-la, não olhar onde ela está indo quando está andando de bicicleta ou dirigindo o carro ou alguma coisa assim. Você acabou de se mover sem olhar, certo? Você derrubou seu copo. Eu estava alongando e eu não tinha intenção de alongar. Eu não sabia que eu estava alongando. Mas o que você fez, bem ali, isso é um exemplo de movimento sem olhar. Você não teria derrubado o copo se estivesse olhando para ele. Eu não sabia que eu estava lá. Eu não sabia que eu estava alongando. Exatamente. Você estava fazendo automaticamente. Mas se você vai se mover sem olhar e tem alguma coisa no caminho, nesse caso é a linha de fogo. Como eu poderia saber? Tipo, algumas pessoas não se alongam naturalmente? Tipo, eu não Certo. sabia, eu não... Você estava se alongando habitualmente. Você estava fazendo automaticamente, estava fazendo sem pensar sobre isso. Você se move sem pensar sobre isso, mas você não moveu seus olhos antes. Você faz isso no carro para não se matar. Imagine se você faz aquele alongamento e não fosse apenas seu copo. Se fosse um fogão quente, Exatamente. você poderia ter se queimado. Frigideira, certo, ou uma faca afiada, ou alguma coisa assim. Então, é exatamente o que é o hábito, o trabalho em seus hábitos. Olhe primeiro. Aqui tem uma coisa que eu, queria mostrar a você. Aqui, ó. Em termos de por que eu estar explicando isso a você, agora não é o suficiente, ok? Quais são os 4 estados? Pressa, complacência, frustração e cansaço. Certo. E os 4 erros quais são? Olhar para o que está fazendo. Certo. Não pensar sobre isso. Entendeu? E não quer dizer linha do fogo. Certo. E... Podemos cortar isso? Tá bem? Tá bem? Ah, eu sei qual é o último. Ok. Olhos, mente, linha de fogo. Ok, e... Então, equilíbrio. Certo, ok. Então você conseguiu os 4 estados e os 4 erros. Ok, essa é a parte. Ei, qualquer um pode esquecer às vezes. Eu sei. Mas qualquer um pode esquecer, especialmente se você tiver feito isso. Agora tente lembrar as 4 técnicas.
Conscientização. Isso, bom pra você. Você conseguiu a conscientização. Número 2. Número 2 é... Pulo número 2. Número 3. Número 4 é trabalhar nos hábitos. Certo, bom pra você. Número 3 é... eu sei esse, eu sei. E não se preocupe, Jazz, não se preocupe. Essa é a razão pela qual você tem que fazer o curso. Você tem que contar histórias e interagir com as pessoas. É somente isso aqui. Se você fizer esse curso e eu fizesse essas perguntas, você seria capaz de dispará-las sem nenhum problema. Mas não é somente sobre ser capaz de responder como se fosse um teste escolar. A questão é essa. O teste inteiro é feito para você realmente trabalhar em alguns dos seus hábitos. Você entendeu, na verdade, que você olha antes de se mover? Essa é a razão geral porque as pessoas têm que fazer o curso. Estou com toda a minha família aqui, mas antes de comer, vamos resumir todo o processo Safe Start. Cameron? Número 1, conte sua história. Número 2, encontre os erros. Olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, linha de fogo, equilíbrio, tração e firmeza. Número 3, encontre os estados. Revendo, pressa, frustração, cansaço e complacência. Número 4, aplique as técnicas de redução de erro crítico ou TREC para reduzir suas chances de acidentes. Conscientize no estado. Analise os quase acidentes. Observe os outros. Trabalhe nos hábitos. Sacou? Lembre que estamos tentando ficar mais seguros. Então isso significa mudança na maneira que você faz as coisas, para fazer as coisas com mais segurança. Marlene me prometeu alguma comida humana para dizer isso. Vamos lá, pessoal, vamos comer. Façam fila. Quem é o primeiro? Esse é meu bom garoto, Maurice. Você gosta da minha comida, não gosta? Socorro! Você também, Maurice? Essa comida não é para consumo humano. Por favor, me dê aqueles biscoitos para cachorro agora.